Na aula anterior você viu como criar uma API REST usando o Express e o Node.js. O tempo todo a gente usou o Postman para testar a nossa API. Porém, quando você estiver trabalhando com projetos reais e maiores, terão muito mais rotas do que essas aqui que a gente criou para exemplificar o uso, a criação de uma API REST. Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco endpoints, 5 rotas para uma entidade chamada alunos. Quando a gente desenvolve um sistema completo, ele vai ter muito mais entidades e com isso a gente vai ter um número muito grande de rotas para testar. Enquanto você está desenvolvendo, não tem problema, porque você desenvolve uma rota, uma entidade de cada vez. Porém, mesmo assim, o Postman ele é um trabalho manual. Você precisa ficar trocando aqui o método, precisa ficar trocando a URL, clicando nos botões. E essa não é a forma ideal para trabalhar, principalmente se você quer ter liberdade para melhorar o seu código, refatorar. E para isso é necessário que você tenha, entre aspas, um Postman automatizado. Então, o que seria isso? Seria o nosso famoso teste automatizado. Então, a gente não vai usar, a gente usou o Postman e nessa aula a gente não vai usar ele. Eu vou te mostrar uma outra opção que é muito usada profissionalmente, chamada testes automatizados. Então, tudo que a gente fez aqui manualmente no Postman, a gente vai escrever código para fazer e esse código vai testar a nossa API REST. Com isso, você vai ter segurança para, quando necessário, refatorar o seu código e ter certeza que as APIs continuam funcionando. Para criar os nossos testes automatizados, a gente vai usar duas bibliotecas que trabalham muito bem em conjunto com o Express. A gente vai usar o Jest, que é um framework de testes automatizados, que ele é bem simples. Então tem um site aqui, depois eu recomendo que você dê uma lida para entender melhor o que seria esse framework, mas ele é bem fácil de usar. E a gente vai usar também o Supertest, que é uma outra biblioteca, que é mais focado em realmente testar requisições HTTP. Então no nosso caso que a gente está usando uma API, a gente vai usar o Supertest para fazer esses testes aí. Então aqui tem um site também do NPM, tem lá o GitHub. E tem a documentação aqui, alguns exemplos. Ele é bem fácil também de usar. Lendo esse documento aqui, você já vai entender como funciona, tá? Então, nosso primeiro passo é voltar lá no código e instalar essas duas bibliotecas. Para isso, eu vou acessar o terminal aqui. Vou parar o meu servidor web, que está rodando, meu servidor Express, Ctrl C. Um clear para limpar o terminal e aqui eu vou instalar usando o npm install espaço Jest, que é o framework de testes automatizados, e também vou instalar o Supertest. Então é possível instalar duas ou mais bibliotecas com uma única linha de comando dessa forma aqui. E eu vou passar um parâmetro aqui chamado save dev. Esse parâmetro ele serve para que nas dependências tenha certa organização. Então eu vou ter dependências do projeto, que é o Express, e vou ter dependências do desenvolvedor. Então essas dependências elas não vão precisar ser instaladas quando a gente for enviar o nosso código para um servidor de produção, por exemplo. Porque eu vou usar essas duas bibliotecas aqui só localmente. Então por isso eu estou usando esse save dev aqui, que é para eu criar um outro grupo aqui de dependências, só para o desenvolvedor usar. Então vamos dar um enter aqui. Vai baixar, os pacotes lá do repositório do npm. Deve demorar um pouquinho, vai baixar, jogar na pasta Node Modules e vai ficar tudo preparado para a gente começar a poder usar o Supertest e o Jest. Beleza, as duas bibliotecas foram instaladas, então veja que agora eu tenho dependências, que são as dependências do projeto, e eu tenho dev dependencies, que seriam as dependências que vão ser usadas só localmente no ambiente do desenvolvedor, do programador. Agora, para usar o Jest, eu só preciso criar aqui, no agrupamento aqui scripts, eu só preciso criar uma nova opção aqui chamada test. Colocar aqui 2 pontos e aqui eu vou chamar o comando jest. Salvo o arquivo e veja o que acontece. Então eu posso chamar agora, já que eu adicionei
essa segunda opção aqui, né? Então eu posso usar npm start e posso usar também npm test. Enter e vamos ver o que acontece. Veja que mostra, né, uma mensagem de erro falando que nenhum teste foi encontrado. Isso acontece porque eu realmente não criei nenhum arquivo de teste ainda, né? Então ele procura esses padrões aqui. Eu posso ter uma pasta chamada testes, eu posso ter arquivos, né, que tem essa spec ou teste no nome desse arquivo. Então no nosso caso aqui, que é um projeto pequeno, que vai ter só um teste por enquanto, eu vou só criar um arquivo aqui mesmo. Então eu posso vir aqui, como a gente vai testar a entidade aluno, eu vou chamar de alunos.test.js. E vou deixar em branco por enquanto. Então vou rodar de novo o npm test. E veja que não apareceu mais aquela mensagem. Apareceu uma outra mensagem, né, falando que minha suíte de testes deve ter pelo menos um teste. Então apareceu essa mensagem porque eu não tenho nenhum teste ainda, né, escrito aqui no meu arquivo alunos.test. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Então a sintaxe é bem simples, eu só preciso chamar uma função aqui, test. Ops. Deixa eu chamar aqui. Onde o primeiro parâmetro vai ser uma string que descreve o meu teste. Então, como eu estou só apresentando para você aqui o jest e com o superteste, né, eu vou colocar um nome qualquer aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente muda. Então, vamos colocar aqui meu primeiro teste. O segundo parâmetro já é um callback, onde vai ficar o nosso código, o código que vai testar, né, a nossa API REST. Então, eu vou usar uma arrow function aqui, que é o callback. E aqui dentro, por enquanto, eu vou deixar sem nada, só para você ver aqui o que vai acontecer. npm test novamente. E veja que agora, né, ele já me mostrou aqui, né, que o teste passou, porque está em branco, né, ainda não tem nada aqui. Mas ele já está mostrando aqui, ele já rodou automaticamente o jest, detecta todos os arquivos que tem .test no nome e já roda todos. Se eu tivesse outros arquivos aqui, ele rodaria também e mostraria aqui dessa forma. O nome e o caminho do arquivo e os nomes dos testes aqui. Então esse nome que eu coloquei aqui é o que está aparecendo aqui. Se eu quiser adicionar um novo nível, né, de organização aqui, eu posso usar, além do teste, eu posso usar aqui por fora, né? Eu posso usar o comando describe, vou te mostrar como é que funciona, que é também, né, um texto que vai identificar esse grupo aqui, né? Então eu vou chamar de entidade aluno e vou passar aqui, segundo parâmetro, uma arrow function e vou colocar esse teste dentro desse describe aqui, que é simplesmente para organizar a nossa suíte de testes. Aqui não faz muito sentido, né, eu ter, porque eu estou só mostrando, é um projeto bem pequeno, mas em projetos maiores você com certeza vai ter essa necessidade de organizar melhor o seu código. Então se eu salvar aqui, npm test novamente, veja que a única diferença, né, é que ali agora tem um nível a mais, né? Então ele tem entidade aluno, que é esse texto aqui, e aqui embaixo tem realmente o teste, né? Aqui, como a gente vai testar uma API REST, geralmente a gente segue esse padrão aqui. Get, né, barra o endpoint, a URL. Então, get alunos. Então, veja que agora está mostrando, né, está mais organizado. A entidade aluno vai ter o get alunos, vai ter o post alunos, delete alunos e assim por diante. Então agora a gente já tem tudo preparado para a gente começar a escrever os nossos testes. Eu até agora só te mostrei a configuração, né, e te apresentei o jest e o superteste. Na verdade eu te apresentei só o jest, não, então toda essa parte aqui que a gente está vendo aqui, né, isso faz parte do jest. E agora eu vou te mostrar a sintaxe do superteste, que eu vou usar aqui dentro. Então desse primeiro teste aqui eu vou chamar, né, superteste, passando como parâmetro uma instância do Express, que é exatamente esse que eu chamei aqui de app, né? Veja que eu criei aqui no index.js, eu criei uma constante que recebe uma instância do Express.
Então eu vou usar isso aqui dentro. Então esse parâmetro eu passo aqui, chamo superteste, passando o parâmetro, e aqui eu posso encadear várias chamadas de métodos. No caso, como eu vou testar o método get, né? Então eu posso usar aqui get, e aqui eu vou colocar outro parâmetro, né? No caso a rota, então vai ser barra alunos. Aqui eu estou usando get porque eu estou testando primeiro, né, a chamada get. Se fosse post, seria post. Se fosse delete, seria delete. Então vamos colocar aqui get inicialmente. E agora eu tenho um método aqui que vai realmente testar, né? Ele é chamado expect, que seria em português, né? Espera, né? Ele espera que tal resultado aconteça. Então esse expect aqui ele recebe vários parâmetros. Eu vou te mostrar o primeiro parâmetro, que seria o código status, né? Código de status do retorno da requisição HTTP. Então no caso aqui eu vou colocar 200. E aqui eu preciso colocar também .end. Então lembrando que eu olhei isso aqui tudo na documentação, essa sintaxe, né? Então é algo que você não precisa decorar, né? Simplesmente consulta a documentação. Aqui nesse end eu preciso passar aqui um objeto chamado Done. Esse objeto vem aqui. Ele é também, né, do próprio Jest. Então eu preciso passar aqui, é como se eu estivesse, né, conectando o Jest com o superteste para dizer, né, para o superteste que o superteste dizer para o Jest que foi executado já esse teste aqui. Perceba que eu já chamei superteste aqui. Eu tenho uma extensão aqui do Visual Studio Code que ele já inclui para mim o include, né, da biblioteca. Então isso aqui ele inclui automaticamente. Se você não tiver essa extensão aí, eu não lembro qual que é o nome dessa extensão. Deixa eu ver aqui. Que é uma extensão que ela inclui ou não é uma extensão. Eu acho que é recurso da versão mais nova do Visual Studio Code. Então, se não adicionar aí, você dá uma olhada. Mas pelo que eu vi aqui, o editor adicionou, porque geralmente eu adiciono só com aspas simples. E uso sempre vírgula no final aqui. Beleza? Mas de qualquer forma, se não adicionar automaticamente, é melhor você adicionar aqui manualmente mesmo. Beleza? Então aqui eu já estou chamando superteste, coloquei aqui, dei um require. Eu vou precisar também dar um require no meu app. Então para isso eu vou precisar refatorar o meu código, porque aqui hoje, né, eu tenho simplesmente um arquivo chamado index.js, que ele tem a instância do meu app aqui, tá vendo? Só que ele já faz a chamada do servidor dentro desse arquivo. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou desacoplar isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro arquivo, app.js. No final das contas o resultado vai ser o mesmo. Estou simplesmente desacoplando essa instância aqui para eu conseguir usar em dois lugares diferentes. Usar aqui no index.js e lá dentro do alunos.test, tá? Então eu criei aqui um arquivo app.js. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar grande parte desse código aqui. Deixa eu ver. Deixa eu copiar tudo aqui, colar. Só que aqui dentro eu não vou ter o código de servidor. Então, já que eu não tenho código de servidor, não vou ter a porta também. Acho que é só isso. E eu vou exportar. Então, eu preciso usar, né, o comando que você já conhece. Module.exports. E vou exportar essa instância aqui, né, do app. Dessa forma, agora dentro do index, eu não preciso desse código todo. Eu consigo ter o código só do meu servidor. Então eu tenho aqui a porta e agora eu preciso, né, declarar aqui const app require. Então eu estou só refatorando meu código e desacoplando aqui para reutilização, né, do código. Então agora eu posso chamar assim. Então veja que meu index.js ele ficou bem mais enxuto. Ele tem só o código referente ao servidor. Então eu salvo aqui. E agora eu preciso testar o meu servidor para ver se ele vai rodar. Então ao invés de npm test, eu vou usar npm start para ver se está tudo rodando corretamente. Beleza, o servidor está rodando na porta 3000. Está dando uma mensagem aqui. Só um aviso, né? De deprecated. Isso aqui eu sei o que é.
eu preciso passar aqui um parâmetro, extended false. Acho que ele vai parar de dar essa mensagem aqui. Ah, beleza. Então é isso, eu só separei, né, o código que estava dentro do index, eu criei um arquivo app, trouxe a maior parte da minha lógica da aplicação está aqui agora no app, e aqui eu tenho só a lógica de levantamento do servidor, que vai colocar meu app para rodar em determinada porta, beleza? Eu separei isso porque aqui no teste eu vou precisar, né, usar esse app aqui. Então eu posso, de novo, né, declarar app require chamando o app aqui, beleza? Então agora a gente vai rodar o teste. Vou parar o meu servidor e rodar npm teste aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Então veja que o meu primeiro teste ele passou. Ele está fazendo a requisição, né, lá para minha rota que está definida lá dentro do app.js. Se eu mudar aqui para o código, veja, né, que no meu app ele está retornando o código 200, que é o status padrão, né, o código de status padrão. Mas se eu mudar aqui para 301, por exemplo, e salvar e rodar o teste de novo, deve aparecer um erro aqui, tá vendo? Então meu teste falhou. Ele falou que era esperado, né, o código 301 e na verdade ele retornou o código 200. Então o nosso primeiro teste aqui está funcionando corretamente. Beleza? Então vou rodar aqui novamente. E agora o teste está passando. Com isso aqui que eu já te passei, você já tem aí condições de fazer todos os testes de código de status da nossa API. Então você pode testar aqui o get alunos passando um parâmetro e verificar, né, se ele retornou 200 ou 404. E pode usar o delete também, então basta você fazer vários testes aí. Eu posso chamar aqui, por exemplo, o delete e ver se ele vai retornar 404 caso eu passe um código diferente de 1. Então vamos testar aqui só para você entender. Usando o delete. Vou copiar e colar. Então aqui ao invés de get alunos, eu vou colocar delete alunos. E vou colocar um código aqui 9. Então isso aqui é só uma string, né? Isso aqui não define nada. Na verdade o que define realmente a chamada é isso aqui. Então, eu chamando um alunos com ID 9, ele espera um código 404. Eu vou deixar aqui 200 só para você ver o erro. Vou rodar de novo, npm test. Então veja que agora eu tenho dois testes, né? Eu tenho o primeiro teste que está passando, que é o get alunos, e tem o segundo teste que está dando erro. Ele fala aqui, né, que o código esperado é o 200, mas na verdade ele encontrou o 404, que é o correto, né? Se eu passar o código errado, ele realmente tem que retornar o 404. Então devo esperar, na verdade, 404 aqui. Rodo de novo o teste. E veja que agora, né, eu tenho os dois testes passando. É claro, né, que para eu testar a API de forma completa, eu não posso testar só o código de status. Eu preciso testar também, né, o retorno. Então, como eu tenho aqui getAlunos, por exemplo, que retorna um array de objetos, eu preciso testar esse retorno, né, para saber se está retornando os dados corretamente. Então, para isso, eu posso passar um segundo parâmetro aqui. Então, da mesma forma que o primeiro parâmetro é o código de status, o segundo parâmetro eu posso passar uma resposta. E essa resposta precisa ser um arquivo, uma string JSON, né? Então, no caso aqui, eu tenho essa constante alunos aqui e ela é, né, um objeto, um array de objetos simples do JavaScript. Então, para testar o superteste, ele vai verificar se tem um JSON equivalente. Então, preciso transformar esse objeto aqui em um JSON para realmente o superteste saber, né, se o retorno está correto. Para isso, eu posso usar um comando que já vem embutido aqui no Express chamado JSON stringify. Ele vai transformar, né, ele transforma um objeto, um array de objetos,
em uma string, usando aquela sintaxe, né, do JSON. Então ele vai transformar um objeto desse, ele já adiciona aqui as aspas duplas, vai adicionar aqui também, e assim por diante. Então ele vai transformar esse objeto, esse array de objetos, em uma string. Então por isso stringify, né? Então eu posso passar aqui alunos e vou colocar isso aqui dentro de uma constante, que é essa constante aqui, né? Resposta. Constante resposta vai receber a string, vai receber esse objeto aqui, né, em forma de string JSON. Então é isso aqui que esse comando faz. Então vamos testar aqui e ver se ele está agora testando, né, o meu body também. Então retornou, também os dois testes passaram. Para verificar realmente, né, eu preciso colocar aqui um outro sobrenome qualquer, Moura, por exemplo. Rodar de novo. E veja que agora ele testou, né, o status e também testou a resposta, né, lá no body. Então aqui, ó, response body, tá vendo? Então ele espera o sobrenome aqui, Moura, né? Veja que ele transformou, né, aquele objeto lá em string JSON, tá vendo? Que eu te disse aqui. Então ele está comparando isso e ele comparou com o objeto, ele viu lá com a resposta, né, da minha API, ele viu lá, ele esperava Moura, mas ele respondeu Antunes, porque aqui está Antunes, tá vendo? Então se eu mudar aqui para Moura, ou mudar lá, né, tanto faz, salvar e rodar de novo, agora os dois testes devem passar, tanto de código de status quanto do body. Tá vendo? Beleza? Então é isso que eu tinha para te trazer aí, te dei uma visão geral aí de boas práticas de programação, né? Quando você estiver desenvolvendo um projeto de forma profissional. Então é comum, né, a gente criar uma suíte de testes para testar a nossa API. Então aqui eu mostrei para você, né, eu escrevi dois testes aqui de exemplo, né? Um para o get alunos e outro para o delete. Fica aí como desafio, né, para você escrever todos os outros, testar, né, todos os outros endpoints. Tanto para get, que faz uma procura, né, um aluno de um ID específico, quanto a criação de alunos, quanto a alteração e assim por diante. Tá, beleza? Então adiciona aí, fique à vontade aí para continuar explorando o Jest e o super teste aí. Tá ok? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Grande abraço, até mais e tchau.